Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma TPC de Ciências Humanas. E hoje vamos dar continuidade à nossa pauta da última TPC. Vamos falar um pouquinho mais sobre as relações étnico-raciais e quais são as perspectivas dentro da escola, de como que a gente pode estar fazendo esse trabalho com os nossos alunos de uma maneira articulada, transdisciplinar e que seja realmente constante na nossa prática. Sejam bem-vindos. Então, nossa pauta hoje, ela tem como tema, né, a educação para as relações étnico-raciais. Nós vamos estar, então, falando um pouquinho mais sobre o embasamento legal, né, que nos assegura, né, toda a base para que nós implementemos dentro das nossas aulas, né, na escola, e também no cenário remoto que nós estamos vivendo, toda essa parte, né, de trazer a educação para as relações étnico-raciais, né, para a dinâmica, né, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e que isso seja realmente mais real para os nossos alunos. Primeiramente, eu queria começar com uma reflexão, né, do Hermann Hesse, onde a gente para pensar um pouquinho, né, porque muitas vezes, quando a gente fala, né, em racismo, em preconceito, em xenofobia, muitas vezes a gente tem uma ideia, mas a vivência é só quem realmente passa, né, por esse tipo de situação, por toda essa opressão, que realmente vai sentir na pele, na sua essência, né, os impactos, né, se a gente parar para pensar, os impactos, toda a carga negativa que traz consigo o preconceito, o racismo, a xenofobia, e que nós temos que parar para pensar e realmente refletir. Eu posso ter uma ideia, mas eu não sei realmente na pele, no meu dia a dia, como é isso. Então, eu trago uma reflexão, porque quando a gente fala das relações étnico-raciais, a gente tem que pensar como um todo. Então, por exemplo, ela não é só para o meu aluno que sofre preconceito, o meu aluno que é afrodescendente, que é indígena, ou que é cigano, ou que é de outra nacionalidade e acaba sofrendo com a xenofobia. Ela tem que ser uma educação ampla e para todos. Porque é a partir dessa educação para todos que a gente vai realmente desconstruir esses preconceitos e realmente ter uma nova visão, né, sobre a questão da diversidade, sobre a questão da valorização, né, das diferentes culturas e etnias e superar os preconceitos historicamente construídos e aquela visão, né, que já está bem ultrapassada, né, de democracia racial, do mito da democracia racial. Então, o Hermann Hesse, ele traz, né, essa citação aqui que eu achei bem oportuna. Ninguém pode ver nem compreender nos outros o que ele próprio não tiver vivido. Então, quando eu paro para pensar em educação das relações étnico-raciais, se eu não viver essa essa nova forma de pensar, eu não tenho como realmente ensinar para o meu aluno, né, essa quebra de paradigmas. Então, essa educação para as relações étnico-raciais, ela tem que começar por nós mesmos, professores. Como eu disse na última TPC, nós tivemos muitas falhas na nossa formação acadêmica em relação a isso. Por quê? Porque nós tivemos uma formação, a maioria de nós, professores, com uma colonização do conhecimento, do pensamento, e que cabe a nós agora buscarmos superar isso através de muito estudo, de muito diálogo e de muita reflexão. A nossa pauta de hoje, ela vai conceituar o que é, né, o ERE, a Educação para as Relações Étnico-Raciais, vamos falar um pouquinho da legislação, né, de referência, dos argumentos legais, a perspectiva do ERE no ensino à distância, no ensino remoto, como que a gente pode fazer isso, os procedimentos, como que a gente pode
conectar o ERER ao plano de recuperação e aprofundamento, né, das habilidades em defasagem. Vamos retornar um pouquinho o trabalho com as sequências didáticas, não só em história, mas também eu trouxe um exemplo de outra disciplina. Quais são os outros marcadores dessas diferenças, né, sociais? O entrelaçamento, né, com o plano de recuperação. Vou falar um pouquinho sobre o Flink Sampa 2020, que as inscrições estão já se encerrando, foi feito rede falando sobre o Festival Afro Minuto, que inclusive este ano vem trazendo como tema a vida e a obra do nosso querido Milton Santos. Vamos exemplificar o trabalho do ERER, né, de maneira transversal, interdisciplinar também, com as boas práticas da Escola Cora Coralina, e também apresentar alguns materiais, né, que podem servir de subsídio não só para os professores de ciências humanas, mas também para as outras áreas. Primeiramente, a gente tem que pensar, né, o que é o ERER? O que são essas siglas, né, que muitas vezes a gente se pega, né, nas redes, né, que a AD coloca, às vezes vem os planos que os PCs colocam para vocês, mas o que vem a ser realmente o ERER? A educação para as relações étnico-raciais. A grosso modo, é um trabalho pontual, ou seja, focado na implementação de duas leis, a 10.639/03 e a 11.645/08. Então, são leis que têm como objetivo trazer a educação das relações étnico-raciais, primeiramente foi num contexto da educação afro-brasileira, das africanidades, e num segundo momento, lá em 2008, trazendo também a educação sobre a cultura, a história e as perspectivas da nossa população indígena. Também a gente tem que levar em conta que não é um projeto, é uma ação curricular, ou seja, ela tem que ser feita de maneira conectada com os currículos, com os nossos conteúdos, com os nossos objetos de aprendizagem, e ela é uma ação curricular que ela é obrigatória, ela está numa lei e ela é realmente voltada, a princípio, para as áreas de língua portuguesa, história e artes. Mas a gente tem que pensar que quando a gente fala de um currículo voltado para a educação integral, é um currículo onde este tema ele esteja também conectado a todas as áreas do conhecimento. E falando, né, em legislação, a Lei 10.639, aqui eu coloquei um recorte, né, é uma lei que realmente vai estabelecer, né, dentro, né, do currículo oficial dos estados, a obrigatoriedade da temática, né, que é a história e cultura afro-brasileira, e dentro dessa temática, a gente tem que pensar que ela é uma ação curricular, né, obrigatória, onde nós vamos dar ali destaque para a história, né, para as lutas, né, da população negra brasileira, para a sua cultura, para a sua religiosidade, a sua formação cultural e toda a influência da população afro-brasileira, né, e toda a africanidade dentro do contexto da formação do nosso país. Já na Lei 11.645 de 2008, como eu disse, ela vai trazer também, né, ela vai somar a Lei 10.638, o quê? Ela vai trazer ali a necessidade, perdão, 10.639. Ela vai trazer ali a obrigatoriedade também da gente ter ali o estudo, né, da história e da cultura indígena. Então, nós vamos estar ali dando espaço também, dentro dessa ação curricular, ao estudo, a obrigatoriedade da história e da cultura indígena ser ensinada, ser exposta para os nossos alunos, para que realmente a gente possa, através do conhecimento, superar os preconceitos e valorizar a diversidade, né? E a importância da cultura e da história afro-brasileira e indígena
para o nosso país. Aí eu peguei uma citação aqui, né, do Instituto Mulher Negra GLE10, que ele fala assim, ó, mas afinal, o que queremos dizer com o termo relações étnico-raciais ao pensarmos em projetos, políticas e práticas voltadas para a implementação da Lei 10.639/03, enquanto uma alteração da lei, né, 93/94/96, que é a nossa LDB. Então, o que vem a ser, né, a educação para as relações étnico-raciais? Então, segundo a citação, né, do Instituto GLE10, são relações imersas na alteridade. Então, quando a gente fala de alteridade, a gente já puxa, né, para a sociologia, para a filosofia, porque a gente tem, né, a alteridade como um dos princípios, né, que a gente trabalha ali no ensino médio para trazer isso para os nossos alunos. E construídas historicamente nos contextos de poder e das hierarquias raciais brasileiras, que nós falamos na nossa TPC passada, né? Dessa construção de uma sociedade hierarquizada racialmente, né? Nos quais a raça opera como forma de classificação social. Então, lembrando que essa designação de raça, ela vem dentro de um contexto supostamente aí imposto pelo colonizador, pela sociedade branca, elitista, de validar essa exclusão, né, e essa hierarquização social como instrumento de poder, de forma de classificação, de demarcação de diferenças e interpretação política identitária. Trata-se, portanto, de relações construídas no processo histórico, social, político, econômico e cultural. Ou seja, em todas essas dimensões, nós temos ali, de uma maneira imposta, cristalizada, construída historicamente, esses preconceitos. Então, cabe a nós, a partir, né, dessa oportunidade que nós temos de trazer ali a história, a cultura, né, afro-brasileira, indígena, desconstruir essa história, né, desconstruir essa hierarquização social, política, econômica e cultural e mostrar para os nossos alunos uma outra forma de ser e de viver que contemple e respeite a diversidade. E aí, trazendo aqui uma reflexão, né, das professoras Maria Joana Durben Mareco e Renata Leni Costa de Oliveira, elas escreveram ali vários artigos e ele fala assim, olhares sobre o significado e sentido da identidade para um professor terena e uma professora negra. Foi um trabalho produzido no Mato Grosso do Sul, mas que eu achei bem pertinente essas duas citações, ó. Surgem assim a necessidade de reflexão sobre o papel e a importância da escola, no sentido de desconstruir a imagem estereotipada do negro e do índio, para a construção de uma nova imagem que possa contribuir para a valorização e elevação da autoestima dessa população. Ou seja, a escola é o veículo pelo qual a gente pode ter uma abrangência maior, uma eficácia maior nesse trabalho realmente para a educação das relações étnico-raciais e a superação, né, desses estereótipos. E aí, trazendo também a perspectiva de Munanga, né, lá em 2003, que a gente também citou, né, anteriormente, ele fala, é desconstruir os mitos de superioridade e inferioridade entre os grupos humanos, ou seja, somos todos humanos. Nós temos, sim, culturas, etnias diferentes que compõem a diversidade, né, dos seres humanos. Mas nós temos que pensar que nós temos que superar, né, esses conceitos introjetados de cultura racista, né, que foram aí dentro de uma perspectiva colonialista, neocolonialista, de uma perspectiva de exploração econômica, né, e de apagamento, né, da importância da cultura, da história, né, dos povos dominados, nós temos que desconstruir isso, e é a partir do conhecimento que nós conseguimos fazer isso, de debates, de reflexões, de trazer para o nosso aluno
novas perspectivas. E dentro da questão das perspectivas do ERE, como que a gente pode pensar nisso no ensino à distância, né? Então, a legislação do ERE prevê e torna obrigatória, né, a aplicação dos conteúdos, dos objetos de conhecimento, da temática de africanidades e cultura indígena. Nas aulas remotas, a gente está trabalhando com sequências didáticas. Então, a gente tem condições de estar atendendo, né, a as leis que embasam ali o ERE. Então, o que a gente tem que pensar? Dentro das nossas sequências didáticas, dentro do currículo paulista, né, e também do currículo oficial do Estado de São Paulo, nós temos ali habilidades que contemplam o ERE. Então, a gente só tem que pensar em como que a gente pode trabalhar isso e o entrelaçamento dessas habilidades, inclusive com esse plano de recuperação e aprofundamento. Não é trazer algo a mais para que nós trabalhemos, mas é para olhar para o nosso currículo de forma a que as nossas sequências didáticas, né, elas tragam ali de uma maneira constante, né, o trabalho do ERE, agregando ali as diferentes habilidades que nós estamos ali no dia a dia trabalhando com os alunos. E como fazer, né? Como eu disse, não precisa parar o conteúdo, não precisa parar aquilo que nós estamos fazendo com os alunos para trabalhar especificamente a temática indígena às africanidades. Tudo é feito dentro das sequências didáticas, no próprio conteúdo, de maneira intrínseca, né? É claro que a gente vai chamar atenção para pontos estratégicos, mas está ali já no nosso currículo, é só ter um novo olhar. E lembrando, né, que esse conteúdo, que na verdade são os nossos objetos de aprendizagem, né, é o meio pelo qual a gente está desenvolvendo as habilidades. Então, vamos fazer um exemplo. Quando a gente pensa, né, em trabalhar de maneira articulada o ERE, nós podemos ver que o ERE ele pode ser trabalhado até mesmo utilizando-se da avaliação diagnóstica de entrada, por exemplo, no ano de 2020, né, nesse ano corrente, lá no início do ano nós tivemos, por exemplo, no segundo ano do ensino médio, tinha ali a questão 11, onde eu tinha a letra, né, Asa Branca, do Luiz Gonzaga, e a partir daí nós poderíamos trazer a temática do ERE. Porque olha lá o que diz aqui a observação. A habilidade em defasagem, né, nessa suposta escola, que é um exemplo, tá, gente? Temos 84,21% dos alunos que não dominam esta habilidade. Ou seja, nós temos que pensar que todos os componentes curriculares podem trabalhar essa habilidade, né? E aí nós vamos usar os nossos conteúdos específicos, né? Mas trabalhando essa habilidade de maneira transdisciplinar, interdisciplinar. Nós já fizemos, né, uma TPC falando do trabalho com as APs, mas a avaliação diagnóstica de entrada também pode ter esse olhar interdisciplinar, inclusive trabalhar o ERE. Aí um exemplo prático, né, de uma sequência didática em história. Então, lá no segunda série do ensino médio, né, nós temos a habilidade, dentro do tema do Renascimento, associar as manifestações culturais do presente aos processos históricos de sua constituição. Aí, vamos lembrar que aquela habilidade, né, da ADE era a habilidade em defasagem de língua portuguesa 127, ó. Reconhecer a presença de valores culturais, sociais e ou humanos. Vocês percebam que ela conversa com essa habilidade de história? Então, vocês notem que a gente consegue conectar as habilidades, né, de língua portuguesa com as de ciências humanas e fazer esse trabalho interdisciplinar, e inclusive focando no ERE, porque a gente está falando aqui de diversidade cultural, de valores, né, de processos históricos na construção da cultura. Então, olha lá, para que um professor de história trabalhe aquela habilidade, nós vamos olhar aqui o exemplo. Verificar no currículo da sua disciplina, então pode ser geografia, filosofia, sociologia ou outra, né? Qual habilidade que conversa, né, com a nossa? Então, no caso aqui de história,
qual que conversa com a língua portuguesa? São essas que eu citei. E depois a gente vê, né, como que a gente pode inserir o ERER dentro de uma sequência didática que conecte, né, essas duas habilidades. Então, vocês percebam que, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando o currículo de história, eu estou trabalhando aqui a habilidade em defasagem de língua portuguesa e eu estou trabalhando o ERER. Eu não precisei parar a minha aula, o meu objeto de conhecimento que eu estou trabalhando, para trabalhar a recuperação e nem para trabalhar aqui o ERER. Eu consigo fazer esse entrelaçamento de habilidades e estar ali trabalhando de uma maneira conectada, de uma maneira fluida, né, esse currículo. Um exemplo de sequência didática, né? Então, a gente tem a plataforma do Currículo Mais, ali os professores, eles postam, né, sugestões de atividades, de livros, de vídeos, inclusive, que gravam, né? Inclusive, essas excelentes aulas que nós estamos fazendo aqui nesse período de estudos remotos, vocês podem fazer o upload e postar lá na plataforma do Currículo Mais. Inclusive, se utilizar de aulas, de sequências didáticas que estão lá, para estar fazendo esse movimento aí, né, inclusive da recuperação e do aprofundamento. Então, aqui a sugestão seria o quê? Num primeiro momento, o primeiro momento de uma sequência didática, a gente sabe que é o período ali de ativação, né? É o período onde a gente está fazendo a sensibilização do nosso aluno para o tema. Então, nesse primeiro momento, a gente solicita ao aluno que ele acesse, no caso aqui o link está disponível depois no PPT, que vai estar postado, tanto no site da DE, quanto no nosso grupo lá do Facebook. Então, tem aqui, né, um objeto, né, de educação, que vai ser justamente a África em Artes. Então, aqui, esse objeto de educação, nós vamos ter aqui um livro, né? Ele é um arquivo que pode ser lido, pode ser baixado pelos nossos alunos, disponibilizado pelo Museu Afro Brasil, e aí é uma parceria com a Fundação Palmares e o Ministério da Cultura. Então, ele vai falar sobre a arte, né, africana. Então, nesse livro, né, que nós podemos solicitar que o nosso aluno leia, ou partes, o aluno já vai estar sendo sensibilizado para a questão da arte africana. E aí, ele já vai começar a perceber quais são as singularidades da arte africana, né, dentro daquele contexto histórico-cultural. No segundo momento, que é um momento de desenvolvimento, onde a gente vai pedir uma atividade de observação e comparação, nós vamos solicitar aos nossos alunos que eles façam uma comparação entre imagens. Então, vamos lá. Nós temos aqui, inclusive, uma imagem lá do livro, que eu citei agora há pouco, né, de duas estatuetas de gêmeos, né, IBG. E aí, nós temos aqui a estatueta, né, do Michelangelo, né, o Davi, onde nós podemos pedir para que os nossos alunos comparem e também que façam a contextualização dessas produções artísticas dentro de um contexto histórico e cronológico. Então, nós podemos trabalhar essa questão do olhar, né? Então, perceber que existe arte para além da Europa, né? Que existe arte para além da cultura eurocêntrica e que essa arte vai refletir também a cultura e a história dos povos, né? Africanos, indígenas, asiáticos. O terceiro momento seria a finalização, né? Então, aí nós podemos solicitar que os nossos alunos, a partir da leitura na sensibilização, da observação, da comparação, elaborem uma produção de texto enfatizando a presença dos valores culturais para ambas as civilizações, dentro do contexto e do tempo cronológico, né? Então, lembrando que a habilidade em defasagem era, né, em língua portuguesa, a 127, reconhecer a presença de valores culturais, sociais e ou humanos. Então, a gente consegue ali estar trabalhando as habilidades de história, as habilidades de língua portuguesa, o ERER, e também a gente pode fazer um trabalho aí interdisciplinar com artes,
com sociologia, com filosofia e até com geografia, né? Trabalhando ali diversas habilidades dentro desse contexto interdisciplinar, trabalhando ali, olha só, gente, o ERE, as habilidades da nossa disciplina e a habilidade da recuperação e aprofundamento. E vocês percebam que é uma sequência didática curtinha, né? São poucas atividades, mas que tem ali uma eficácia bastante elevada. Quando eu falo para vocês que muitas vezes a gente nem precisa fazer uma sequência tão grande, né? Ela precisa ser significativa. Inclusive, nesse momento de finalização, nós poderíamos, inclusive, pedir ali para os nossos alunos, né, fazer uma roda de conversa, fazer a leitura compartilhada dessas produções de texto, fazer um debate, né, e, inclusive, fazendo uma conexão com artes, nós poderíamos pedir para que os nossos alunos fizessem ali, né, uma releitura, né, em imagens dessas obras de arte que foram analisadas, né, trazendo essas obras de arte para um contexto contemporâneo. E os outros marcadores, né, sociais da diferença? Então, olha lá, os professores das diversas áreas e componentes conseguem atrelar dentro das nossas especificidades, das nossas áreas, disciplinas, trabalhar, né, todos os conteúdos relativos aos tipos de discriminação e podemos ali criar sequências didáticas integradas que tratem do ERE. Podemos falar da xenofobia, podemos falar também de diferenças de gênero, homofobia, né? E várias outras questões que vão trazer ali a reflexão para a superação dos preconceitos, dos estereótipos, né? Então, lembrar sempre que o conteúdo que a gente está trabalhando é o meio, né? O objeto de conhecimento é o meio que a gente desenvolve as habilidades, propor sempre sequências didáticas usando exemplos de inserção da cultura afro-brasileira e indígena. Então, se a gente sempre trouxer esses exemplos, nós estamos trabalhando de maneira fluida e integrada, né, o ERE. Outro exemplo, né, trabalhando aqui dentro da plataforma Foco Aprendizagem, também dentro da avaliação diagnóstica de entrada desse ano. Teve uma questão, né, que é a questão número 6, apenas 16,67% dos alunos conseguiram, né, ter êxito nessa questão, por ser uma questão de nível de dificuldade maior, e aí a habilidade de língua portuguesa trabalhada ali era 103, estabelecer relações entre textos verbais e não verbais. E vocês percebam que dentro do movimento da recuperação e aprofundamento que nós estamos vivendo agora, o foco da língua portuguesa é justamente trabalhar a competência leitora, porque é uma competência muito fragilizada e é uma competência que ela é estruturante para todas as áreas do conhecimento. Imagina para nós em ciências humanas, se nosso aluno não tiver um bom desenvolvimento da competência leitora, ele acaba sendo muito prejudicado no processo de aprendizagem. E aí, observando a habilidade, né, em defasagem, lá no 9º ano, temos 83,33% dos alunos não conseguiram desenvolver essa habilidade. Como que a gente pode trabalhar até a questão da arte, né, como professor de artes? Por que eu estou trazendo aqui um exemplo de artes? Porque, na maioria das vezes, o professor de artes, além dos professores da área de ciências humanas, é sempre aquele grande parceiro na hora da gente desenvolver atividades diferenciadas. Então, como que a gente pode conectar história, artes, geografia, filosofia, sociologia e a língua portuguesa, né? Então, aqui mais um exemplo. Utilizar a habilidade específica do componente. Então, aqui em artes, no 9º ano, seria a 31. Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. Então, qual que é a habilidade que vai ser trabalhada? É a 103 em língua portuguesa, textos verbais e não verbais. Se a gente parar para lembrar um pouquinho, quando nós fizemos aquela TPC sobre HQ, a TPC sobre imagens, né, móveis e fixas,
nós também estávamos trabalhando habilidades específicas de leitura de textos verbais e não verbais. Então, vocês percebam que o nosso currículo, ele tem, né, essa conexão entre as diversas áreas e disciplinas, né? Porque a gente fala de um movimento, de um currículo articulado. E aí, no caso de artes, eu vou passar um pouquinho mais rapidinho, mas tem aqui uma sequência que até pode ser trabalhada pelos PCs que acompanham a nossa TPC de Ciências Humanas, de maneira a pensar essa interdisciplinariedade com artes em relação ao ERER, né? Então, nós temos aqui o site do Centro Cultural Banco do Brasil Virtual, né? Tem aquela exposição maravilhosa do Egito Antigo. Eu creio que muitos tiveram a oportunidade de fazer a visita física, né, antes da pandemia. Então, o aluno ele pode ali fazer essa visita virtual. Nós temos ali várias imagens, textos, e o texto em destaque é da Rainha Nefertari, né? Então, a partir da leitura e observação de imagens, vídeos, nós podemos ali trabalhar essa questão da dimensão do texto verbal e não verbal. Então, aqui nós temos a parte do hieróglifo, nós temos a parte do texto, que vai estar trazendo aqui uma descrição sobre a Rainha Nefertari. No segundo momento, a gente faz a análise e a comparação desses textos verbais e não verbais, solicitando aos nossos alunos que façam uma produção de texto com as suas percepções. O momento final, né, que é justamente essa sistematização, essa finalização, a partir, né, do que eles escreveram, observando as imagens, além do texto escrito, né, eles vão conseguir desenvolver a ideia de qual a importância do pós-vida para o povo egípcio. E aí, só para a gente pensar um pouquinho, né? Quando a gente fala da importância do pós-vida para o mundo egípcio, a gente vai conectar com a questão da religião, não só para o povo egípcio, né, da África saariana, mas também para a África subsaariana, né? Também para a população indígena, se a gente parar para pensar. Toda essa questão da importância da ancestralidade e da importância de pensar para além da morte, né? De uma vida numa esfera imaterial. Então, a gente pode fazer essa reflexão com os nossos alunos. E trazendo mais um pouquinho aí sobre esse trabalho fluido, conectado, nós podemos falar sobre o ERER dentro, né, desse plano de recuperação e aprofundamento. Eu trouxe aqui especificamente as habilidades do currículo de história, mas nós podemos fazer esse mesmo movimento dentro do currículo de geografia, de filosofia, de sociologia. Então, é importante que a gente consiga, a partir desse olhar para o nosso currículo, identificar quais são essas habilidades que conversam com o ERER e que a gente pode estar trazendo esse trabalho aí de maneira articulada. Então, no sexto ano, nós temos ali, olha, como objeto de conhecimento, as diferentes formas de organização política na África, reinos, impérios, cidades, estado, sociedades linhageiras ou aldeias. Então, nós vamos estar trabalhando a habilidade HI12, então, associando o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e na Roma Antiga. Então, se a gente parar para pensar, né, para o contexto das sociedades que estavam para além da Grécia e da Roma, e que muitas passaram por esse processo de aculturação, pensar em como que essas sociedades estavam vivendo e eram organizadas antes desse processo de imperialismo. No caso, né, do sétimo ano, objeto de conhecimento vai ser resistências indígenas, invasões e expansão na América Portuguesa. Vamos trabalhar ali no sétimo ano a habilidade HI12. Então, vamos lá. Identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes épocas. Aí a gente tem o foco do ERER, ó, considerando a diversidade étnico-racial, étnico-cultural, indígena, africana, europeia e asiática, e os interesses políticos e econômicos. Então, aqui no sétimo ano, a gente tem a oportunidade, principalmente, de estar ali aprofundando com os nossos alunos essa influência e essa formação do Brasil a partir da matriz
africana e indígena. No 8º ano, o objeto de conhecimento, ele está ligado ali, olha, à questão do primeiro reinado, a regência, né, lei de terras, as fronteiras e principalmente a questão da Guerra do Paraguai. Então, os movimentos contestatórios que a gente estuda dentro da habilidade HI16, eles vão trazer a questão das revoltas negras, da participação dos soldados escravizados na Guerra do Paraguai, da dizimação dos povos indígenas, né, dos povos nativos, tanto brasileiros quanto paraguaios. Então, a gente pode fazer essa discussão e essa reflexão. No 9º ano, a gente vai ter ali a habilidade de História HI23, identificar direitos civis, políticos, sociais, expressos na Constituição de 1988. Então, a gente vai falar sobre a questão do Pacto da Sociedade Brasileira de combate às diversas formas de preconceito, como o racismo. Então, a gente vai trabalhar a questão do voto, né, da participação das minorias, né, política e socialmente. Nós vamos trabalhar os protagonismos, a questão da violência contra as populações marginalizadas. Então, nós temos ali uma oportunidade de trazer para um contexto contemporâneo toda essa discussão sobre os preconceitos e o racismo e a questão da cidadania e os direitos, né, das populações que foram historicamente exploradas, marginalizadas e foram aí vítimas, né, desse processo excludente, né, de hierarquização racial, social, e que nós temos aí que resgatar esse nosso débito para com essa população que precisa ter espaço, ter voz e representatividade, certo? Na primeira série do ensino médio, então a gente vai ter em filosofia, né? Lembra que eu falei lá no início da nossa ATPC de hoje a questão da alteridade. Então, nós podemos trabalhar ali a questão da alteridade e relacionar também a questão da alteridade com características ali, né, do ensino médio, né? Aqui acho que saiu um pouquinho errado, deixa eu ver, sociedade feudal. Ah, isso daqui era de outra série. Mas se a gente pensar na questão da alteridade, né? Como que os nossos estudantes, eles podem perceber a questão da alteridade a partir das discussões sobre, né, o etnocentrismo, o eurocentrismo e como superar, né, esses preconceitos para que realmente a gente se coloque nessa posição de alteridade. Um exemplo, né, em história. Aqui, olha, trazendo já do material que será trabalhado aí nas próximas ATPCs no Centro de Mídias, nós temos ali uma sequência de atividades, né, do 9º ano em História, onde a habilidade HI23, né, que fala sobre direitos civis, o que nós falamos agora há pouco, né? E o objeto de conhecimento, né? A participação, a emancipação cidadã, né? Dos grupos marginalizados, trabalhando ali como habilidade de suporte, né? A HI 03, onde a gente pode estar ali buscando, né? Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do local em que vive. Vocês percebam que essa aqui é uma habilidade de suporte desenvolvida lá nos anos, né, iniciais, lá no 3º ano, né, dos anos iniciais, onde essa habilidade ela vai dar suporte para todas as outras no decorrer aí dos anos finais do ensino médio. Então vamos lá, só novamente, ó, identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do local em que vive, aspectos relacionados às condições sociais e à presença de diferentes grupos sociais e culturais, com especial destaque para as culturas africanas, dos povos originários e dos migrantes. Aqui, povos originários seriam realmente os indígenas, tá? E a relação com o material que nós utilizamos. Então, tem aqui as sequências didáticas do São Paulo Faz Escola, né? O volume 3, a sequência número 2, modernização, ditadura civil-militar e redemocratização. A atividade 3 vai contemplar esse trabalho, né, dessas habilidades conectadas com o ERE. E aí, no primeiro momento, que é a ativação,
né, que é o momento de sensibilização dos nossos alunos, nós podemos aqui estar trabalhando, né, quando qualquer pessoa no Brasil fala em racismo, qual a imagem humana que geralmente lhe vem logo à cara, à mente, né? Então, é uma reflexão para nós fazermos com os nossos alunos, né? Geralmente a gente fala em práticas racistas olhando para o outro, mas em relação a nós e a nossa fala, as nossas ações cotidianas, será que elas também não refletem esse racismo? Então, tem uma propaganda, tem um vídeo, né, daquela loja Etna de móveis, que se chama Criado Mudo Nunca Mais. Eu acho que muitos de vocês, inclusive, já conhecem esse vídeo, né? Eu vou deixar aqui o link para vocês. Nós temos aí um adiantado de hora, então, infelizmente, não dá para eu passar todos os vídeos que são aqui sugeridos na nossa TPC de hoje, mas vai ficar aqui na descrição também para que vocês possam assistir. É um vídeo muito interessante que mostra como que esse preconceito ele foi inclusive construído através da linguagem, né, através da língua portuguesa, dos nossos termos usuais, e como que a gente pode desconstruir, né, essa ideia. Aí, depois de ter assistido o vídeo, né, a gente pode solicitar aos nossos alunos que leiam, né, o texto 1, que nós vamos ter aqui na sequência, analise as imagens e depois respondam as questões. Então, é a parte do desenvolvimento. Esse texto 1 é um texto que vai falar justamente sobre a questão do racismo. Geralmente a gente pensa, né, na vítima do racismo sendo a população negra, porque é a que sofre a maior parte das vezes o racismo, mas a gente tem que pensar, né, que o racismo ele está muito associado à questão da escravização, mas também nós temos a questão do racismo em relação aos indígenas, aos ciganos, né? E também em relação ao preconceito, né, de origem cultural, a xenofobia. E aqui nós temos também, né, na sequência, esse texto que vai trazer para nós uma reflexão sobre a escravidão, né? Aqui até é um texto do Ruiz que eu vou citar aqui essa parte, ó, no trabalho do Ben Marais. Há uma relação muito próxima entre a escravidão a que foram submetidos os negros e a recusa às pessoas de cor negra. O estigma em relação aos negros tem sido reforçado pelos interesses econômicos e sociais que levaram os povos negros à escravidão. Então, a gente tem toda a questão do contexto do capitalismo, nós temos o contexto, né, do colonialismo, nós temos o contexto dessa hierarquização da desigualdade social e racial, a exploração da mão de obra, né? E daí o negro ser convertido em um símbolo de sujeição e de inferioridade, porque atendia aos interesses do branco colonizador capitalista. E esse conceito negativo sobre o negro, ele foi forjado, ele foi construído, não é algo natural, atende a interesses, e até hoje a gente tem que lutar contra essas ideias forjadas, esses conceitos negativos. O texto 2 vai falar um pouquinho sobre o racismo no passado, então tem toda aquela questão, né, que é trabalhada ali sobre os interesses, né, que parece ser algo, né, que a gente para pensar como sendo relativamente recente, porque não havia preconceito racial antes do século XV. Então, olha só que coisa interessante, né? Em termos de tempos históricos, é recente, né? Para quem sofre, não, mas em termos de historicidade, sim. E o grande líder, né, africano, Leopold Signor, ele vai afirmar o racismo, o etnocentrismo carregado de diferenças raciais, reais ou imaginárias, não tem mais de que 4 séculos. Então, vocês percebam que há uma construção de um estereótipo, de uma prática para atender a interesses econômicos, né? E de classe. E, de acordo com essa linha de raciocínio, é uma ideologia elaborada a serviço da dominação imperialista, neocolonialista, que vai atender ali, né, aos interesses, né, do pós-revolução industrial.
Então, até o Aimé Césaire, ele lá no discurso sobre o colonialismo, né, que ele fez ali de imediato ao pós-guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, ele salienta que Cortés e Pizarro, colonizadores espanhóis, pilhavam e matavam na América, né, na conquista da América, mas nunca afirmaram ser mandatários de uma ordem superior. Os hipócritas só vieram mais tarde. Então, eles faziam toda aquela matança dos indígenas, dos nativos, em prol dos seus interesses econômicos. Mas eles não tinham ali nenhuma ideia de um mandatário de uma ordem superior, né? Na visão do Aimé Césaire. Mas a gente tem que pensar que essa legitimação dessas matanças, dessa exploração, ela estava muito associada à questão também dos laços com os interesses econômicos e religiosos europeus. E aí, né, esses hipócritas são todos aqueles que propuseram a iniquação na época que foi aceita. Cristianismo igual civilização e paganismo igual selvageria. É como se você colocasse realmente numa balança todos aqueles que são diferentes dos cristãos, dos europeus, dos brancos, seriam então desqualificados, né? Então, o racismo, né, segundo o Munanga Kabengele, ele vai ser realmente uma prática necessária e justificável para esse processo de exploração, colonização em massa. O segundo momento dessa sequência, ele vai trazer ali uma propaganda de 1893, né, da Pierce Swap, onde nós temos aqui, infelizmente, né, um exemplo claro, né, de publicidade racista na época, que é essa propaganda onde temos aqui duas crianças, uma criança tomando banho, uma criança negra tomando banho, e ao sair do banho, ela estaria limpa, ela estaria branca, né? Então, toda essa questão realmente de associar o negro àquilo que é sujo, que é ruim, que é imperfeito. Então, vocês percebam que isso estava, né, tão enraizado, e está, porque nós vamos ver um exemplo adiante que ainda, né, em pleno século XX, nós tínhamos, no século XXI, práticas de publicidade racista, que foi o exemplo, né, entre 2011 ali 2017 da propaganda do sabonete Dove, né, que foi algo extremamente criticado, porque ela faz de certa forma uma alusão à propaganda lá do século XIX. Por quê? Porque nós temos aqui mulheres onde, segundo a propaganda, né, elas estão aqui como se fosse uma representação do banho com o sabonete Dove, e aí ela passa que a mulher branca e a mulher negra tiram aqui a camiseta e como que se tivesse ali realmente passado por um processo de limpeza. E aí faz alusão à mesma retórica, né, da propaganda lá do século XIX. Então, como que se ela só estivesse limpa, se ela estivesse clara, né? E aí a empresa foi extremamente criticada, teve que se retratar, pedir desculpas, e tem muita gente que até hoje, né, não aceitou, né, e passou a boicotar a empresa, inclusive. E aí a gente tem, né, para quem quiser ler mais a respeito, eu deixei aqui o link da reportagem que fala, né, com mais detalhes sobre essa questão da Dove. O terceiro momento, que é o momento de finalização, né, de sistematização, a gente vai fazer uma correção coletiva, né, dos nossos registros e fazer as intervenções, né, pontuar ali as nossas inferências necessárias para a gente fazer o combate ali, o racismo, né, e tá ali sistematizando a habilidade desenvolvida. Então, nós temos aqui algumas questões. Essas questões, elas se relacionam com o texto e com as imagens. E, para finalizar,
tem um comentário, né, sobre os nossos alunos estarem ali fazendo uma pesquisa sobre a legislação, sobre as penalidades para o crime de discriminação racial, e também trazendo para algo mais próximo, né, mais recente, fazer um comentário sobre os acontecimentos mundiais, sobre a violência e discriminação racial contra os negros, e a frase, né, perpetuada nos protestos, vidas negras importam. Então, trabalhar essa questão, em que contexto, como que a gente pode se mobilizar para que esse movimento Vidas Negras Importam não seja algo apenas pontual. Agora eu vou falar um pouquinho, né, do Festival Afro Minuto. É um festival produzido todos os anos, né? O tema desse ano é justamente falar da vida e obra de Milton Santos. Realmente é promover o reconhecimento e valorização da diversidade, né? O respeito à diversidade étnico-racial brasileira e à cultura afro-brasileira e africana, né? Nós temos aí todo um movimento, todos os anos, para que se promova, né, a Flink, Sampa, para que realmente tenha visibilidade, expressividade, o trabalho dos nossos alunos em relação ao ERER. E aí, esse ano, né, a Festa do Conhecimento de Literatura e Cultura Negra, nós fizemos uma rede, né, inclusive o professor Roberto, que é atualmente o responsável pelo programa do ERER na nossa diretoria de ensino, ele publicou uma rede, né, a rede 387, no dia 1º de setembro, para fazer a divulgação, né, do festival. Algumas escolas, inclusive, já mandaram trabalhos. Nós temos aqui, né, o regulamento, o link do regulamento para quem quiser conhecer. Quem não conseguiu fazer inscrição de trabalhos este ano pode ter contato com o regulamento e já está pensando em algo para as próximas edições. É um festival, né, um concurso voltado para os alunos, né, de toda a educação básica, e as inscrições elas terminam justamente amanhã, dia 30/9. Então, é legal que vocês conheçam o festival, podem inclusive usar os vídeos produzidos pelos alunos, né, para estar trazendo a discussão e ilustrando também as nossas sequências didáticas com esses trabalhinhos, né, que são vídeos onde você tem toda a temática do ERER trabalhada em 1 minuto. É bem bacana. E agora nós vamos falar um pouquinho, né, das boas práticas da nossa diretoria de ensino. Então eu vou trazer aqui o vídeo de uma aluninha muito linda, né, da Júlia Negreiros, do 6º ano B, da Escola Cora Coralina. Ela desenvolveu uma atividade proposta pela professora Fernanda Rodrigues, que trabalha ali, né, o conteúdo de eletivas, né, o componente de eletivas, e ela trouxe para dentro da eletiva dela o trabalho articulado com o ERER. Então vamos prestigiar esse vídeo super fofo, né, da Júlia, que assim tá de nota 10 e representa bem essa questão do trabalho articulado entre as diversas disciplinas e áreas do conhecimento em relação à educação para as relações étnico-raciais. O racismo surgiu realmente no século XVI e XVII. Sobretudo neste último, os europeus praticavam a escravidão e alguns séculos escravizam pessoas da África e no Novo Mundo. A história há no mundo ocidental é amplamente associado como escravidão à forma primitiva de colonialismo. O racismo é um tipo de preconceito que não deveria existir de jeito nenhum. E infelizmente isso ainda acontece. Mas juntos podemos mudar. E é bem simples. É só fazer o seguinte: não podemos julgar ninguém pela aparência, nem se for homem, muito menos mulher. E para mudar isso, é só espalhar a hashtag Vidas Negras Importam. Agora vamos ver como tornar o mundo melhor. Formas de tornar o mundo melhor. Primeiro de tudo, não se importar com a aparência nem com a sexualidade, e sim se importar com o que há por dentro, a bondade. 2. Menos grosseria e mais ajudar as pessoas e fazer o que é de bom e melhor. Em vez de reclamar, você pode simplesmente ajudar ou apenas conversar, porque simples palavras já ajudam muito alguma pessoa.
sem injustiça, racismo, preconceito e etc. Isso pode ajudar muito, muito e muito. Importante, nunca julgar ninguém, porque você também não vai querer ser julgado. E o último, que é o sexto, mas não muito menos importante, tratar os outros como você quer ser tratado. Porque não adianta nada você tratar alguém com uma grosseria e depois você quer ser tratado com muito amor e carinho. Tá bom? Então esse foi o vídeo do que eu criei pro meu vídeo de atividade. Vocês puderam perceber, né, todo o empenho da Júlia, né, em trabalhar ali a questão do racismo, do preconceito, e muito bacana que ela não trouxe só a questão do que é o racismo e o preconceito, mas ideias de como superar esse preconceito e esse racismo. Parabéns à aluna Júlia, à professora Fernanda, né, e à escola Cora Coralina por essa ação muito bacana. Parabéns. O racismo. Também agora nós vamos trazer um pouquinho aqui da nossa bibliografia para que vocês tenham ali referências para estar buscando, né, recursos para fazer o trabalho do ERE. Temos aqui alguns subsídios também para professores de todas as áreas, alguns links bem bacanas que podem ser consultados. Essa publicação, né, do CET, né, do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, é um material muito bacana, exercitando, né, aqui a questão da promoção da política de igualdade racial na educação. Também tem o link do documento para vocês. Esse também é bem bacana, Raças e Etnias, é um documento, né, que fala sobre adolescentes e jovens para a educação entre pares. É muito interessante esse documento, é um guia que pode aí trazer vários recursos para a gente trabalhar com os nossos adolescentes. Quero fazer um agradecimento especial, né, pela colaboração da elaboração dessa pauta, aos PCNPs de algumas diretorias de ensino que a gente trabalhou aqui em conjunto. Da diretoria de Osasco, a PCNP Caroline e a PCNP Cleide, da diretoria da região de Santos, PCNP Tiago, da diretoria de Guarulhos, né, PCNP Vinícius, e da diretoria de Pirassununga, PCNP Aldrin. Muito obrigado pela colaboração, nós estamos sempre, assim como os professores nas escolas, pensando em elaborar essas pautas conjuntas, articuladas, e nós temos que pensar realmente na socialização, né, do nosso trabalho, para que nós possamos aí ter um alinhamento no estado das nossas ações. Aqui o link da nossa lista de presença, também vai estar na descrição, na rede de hoje e também no nosso grupo. Já foi enviado também com o link da TPC para os professores coordenadores, que eu creio que já compartilharam também com vocês. E eu quero agradecer, gente. O nosso tema, né, o ERER, ele não se encerra aqui. Nós vamos ter mais uma TPC, pelo menos este ano, para estar trabalhando, né, o ERER. Nós vamos estar aí trazendo a temática dos povos indígenas, ciganos, para as próximas ATPCs. Eu espero ter colaborado com essa pauta para a gente fazer aí uma reflexão, né, sobre as nossas práticas, sobre como trabalhar de maneira fluida, integrada, essa ação curricular do ERE, tão importante para a gente realmente desconstruir esses estereótipos, esses paradigmas aí que estavam cristalizados, né? Quebrando aí essa ideia de que nós vivemos numa sociedade, né, que tem uma igualdade que a gente sabe que no dia a dia não é bem por aí. Nós precisamos realmente dar visibilidade à cultura, à história, né, dos povos africanos, indígenas e das outras minorias, trabalharmos realmente o que é o preconceito, como superarmos e como que isso pode trazer, né, um novo olhar do nosso jovem, do nosso aluno para si e para o outro.
Então, lembrando, tudo começa pela gente, pelo nosso estudo, pela nossa reflexão, para que nós possamos, então, aí nos sentirmos seguros em trabalharmos com os nossos alunos. Lembrando, né, que quando a gente fala sobre o trabalho do plano de recuperação e aprofundamento, da avaliação diagnóstica de entrada, das APs, qual que é o objetivo? É que a gente faça esse olhar realmente de como que a gente pode trabalhar o nosso currículo, da nossa disciplina, da nossa área, de maneira integrada, conectada, para que ninguém fique sobrecarregado, para que realmente o nosso aluno perceba, né, esse currículo, né, esses conteúdos, esses objetos de conhecimento que são trabalhados de uma forma que eles façam sentido, que seja realmente uma educação, né, um ensino significativo, uma educação significativa e que vá realmente refletir numa melhoria de qualidade de vida, né, para o nosso aluno e para todos no geral. Aqui eu deixo o meu abraço, boa semana, fiquem com Deus e daqui 15 dias a gente volta a se encontrar. Muito obrigada pela participação de todos no chat e até a próxima.